Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, da série Jogo Rápido. Hoje eu vou falar sobre a CVC. CVC já tem vídeo no canal, foi um vídeo do primeiro trimestre de 2019 e nesse terceiro trimestre, quando foi divulgado o resultado, teve muita repercussão sobre o resultado da CVC, que não veio tão bom, a ação sofreu uma queda forte, então tem muita gente querendo uma atualização sobre a situação da empresa, né? Bom, de fato a CVC não está na melhor época delas, né? Não é muito difícil de entender por quê, já que ela tem muita coisa que está impactando o resultado no momento. O principal talvez seja a Avianca, né? Como todo mundo sabe, a Avianca Brasil encerrou as operações dela esse ano, acho que foi no segundo trimestre, e gerou um prejuízo razoável para a CVC com, os compromissos que ela tinha com os clientes. Né? A Avianca ela continua impactando um pouquinho, porque as pessoas estão reclamando aos poucos, essas indenizações que a CVC vai ter que pagar, além do que ela causa um efeito no mercado de passagem aérea como um todo, de elevar os preços, né? Porque é um player a menos no mercado, demora um certo tempo para as outras companhias ocuparem o espaço que a Avianca deixou. Então essa falência, essa recuperação judicial da Avianca prejudicou bastante a CVC, tanto no segundo quanto no terceiro trimestre, embora daqui para, acho que de janeiro para frente, ele tende a normalizar. Né? Então teve um resultado não recorrente nesse trimestre, no trimestre anterior. Só lembrando que a CVC, quem quiser, eu já fiz o vídeo completo, lá eu explico um pouco melhor os fundamentos da empresa, que o aumento do preço da passagem ele é ruim, claro, né? A CVC acaba dependendo disso para vender passagem, pacote, mas ela tem um efeito positivo porque a CVC não vende só passagem de lazer, como a maioria das pessoas pensam, ela também vende passagens corporativas para empresas, para coisa de negócio. E aí, assim, com o preço subindo, a viagem de lazer diminui, porque a pessoa decide ou não tirar as férias, ou ir para outro lugar, ou fazer uma viagem mais simples. Mas o corporativo diminui muito pouco, porque a empresa continua precisando, dos negócios, fechar as vendas. Então, um aumento de ticket acaba sendo compensado um pouquinho no setor corporativo dela. Contudo, não é só a Avianca que está impactando na CVC, ela tem outros problemas tão importantes quanto, né? Talvez o maior seja a Argentina. A empresa comenta aqui sobre a situação econômica na Argentina, onde ela tem uma operação relevante, ela adquiriu algumas marcas lá recentemente, e também não preciso dizer que a Argentina está numa situação complicada economicamente, né? Enquanto ela não, pelo menos estabilizar, fica difícil para uma operadora de turismo, de lazer, ter lucro, né? Porque é uma das primeiras coisas que na crise o pessoal corta. Então, a Argentina também é um freio de mão, é um headwind aí para CVC. Fora isso, teve outros eventos menores, teve a questão do óleo no Nordeste, que também todo mundo acompanhou, as manchas de óleo que apareceram no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, também teve impacto sobre as viagens para lá. Tem a questão das aeronaves, o 737 MAX da Boeing, que está groundado acho que até hoje. O 737NG também não sei se voltou a voar, eles descobriram umas rachaduras, então também atrapalhou o mercado. Ainda tem a questão de câmbio, que querendo ou não dá uma piorada. Enfim, é o cenário que o pessoal costuma chamar de tempestade perfeita, quando tem muita coisa ruim impactando, vários dificultadores, chamam também de headwind, um vento contrário, fica difícil para a empresa progredir. Dado esse cenário, eu quis gastar bastante tempo para explicar o cenário dela. Quando a gente olha os números, não parecem tão ruins. É claro que bom não está. Então a gente vê uma queda aí na reserva, até que não, mas uma queda na receita, uma queda no EBITDA. O lucro líquido, sem ser ajustado, também teria caído, acho que quase uns 20% lucro líquido EBITDA. Mas a empresa fez um ajustado para desconsiderar a Avianca, desconsiderar umas coisas na Argentina. Aí ele teria ficado flat, até ter aumentado um pouco lá para frente. Mas enfim, mesmo olhando apenas o lucro sem ser ajustado, lucro, o EBITDA, os outros itens, não é especialmente ruim. Pensa que a empresa está com um monte de coisa em cima dela, essa questão da Avianca impactou, na Argentina pesa, o mercado com passagem mais cara pesa, e está caindo 3 receita,
no final, sem desconsiderar nenhum efeito, estaria caindo 20%. Não é nenhum absurdo, né? A empresa está lá se virando, tentando sobreviver à tempestade. E uma coisa importante é que todos esses efeitos, eles mais cedo ou mais tarde vão acabar. Talvez a Argentina seja o que vai durar mais, né? Uma crise econômica profunda. Mas a questão das aeronaves, mais cedo ou mais tarde vai resolver. O óleo parece que está resolvendo já, né? Pelo menos já diminuiu bastante. Uma hora vão limpar e vai acabar. A Avianca vai ser substituída por outras aéreas ou pelas mesmas aéreas com mais voos. Então a tendência é uma tempestade que não parece ser de fundamentos de longo prazo. Parecem ser coisas que vão se resolver no curto, tirando a Argentina, claro que vai demorar mais, né? Então o resultado operacional foi esse, relativamente fraco. Um ponto positivo bem interessante que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Quem conhece aí já sabe, são as despesas. Então empresa boa, quando está no momento de dificuldade, consegue cortar a despesa, e foi o que a CVC fez. A gente vê uma queda na despesa operacional, né? Ela só aumentou aqui contando o efeito da Avianca, que entra na linha de despesa. Mas sem contar o efeito da Avianca, teria havido uma queda de despesas, que é exatamente o que uma empresa precisa fazer quando passa por um momento como esse de dificuldade. O que mais que tem de interessante? A questão de venda própria, na inadimplência, tá ok, nada demais. A a gente já comentou, né? Sem ajuste nenhum teria vindo uma queda de uns 20%. Aí normalizando, ajustando, tirando não recorrente, ficaria um pouquinho negativo só, né? O lucro líquido é a mesma coisa, né? Teria vindo caído uns 20%, né? Fazendo os devidos ajustes, teria vindo flat. Só lembrando que esses ajustes, né, é a amortização, é a questão da Avianca e mais acho que da Argentina, uma outra coisinha lançada. Mas isso aqui não está contabilizando essas dificuldades do mercado como um todo, que eu falei, né? Dos preços de passagem aérea, do óleo no Nordeste. Então tem mais resultado aqui. Se você olhar nos 9 meses, né, a empresa está até crescendo o lucro, né? Crescendo 11% aí no ajustado, né? Dado, né, ao momento econômico, é um resultado bem razoável. Então, a empresa, ela vai passar por crise mais cedo ou mais tarde, todas elas, né? Não tem como ela ser imune à crise. O importante é como a empresa passa e o que ela faz para passar a crise e continuar bem. Então, a Avianca, ela continua com as operações normais dela, expandindo, né? A Avianca, já confundi, na CVC. Ela está no momento aí de compra de outros concorrentes, de consolidação de mercado, de expansão de margem, né? Que, de novo, tem uma outra DREzinha, né? Mas a empresa vai indo bem, o ROIC continua crescente, a alavancagem vem diminuindo. Esse trimestre ela gerou bastante caixa, ela deu um tapa no capital de giro lá e conseguiu gerar caixa, a gente já vai ver. A empresa tem um CAPEX relativamente baixo para o resultado operacional dela, então o negócio como um todo, para mim, não muda muito, né? Tem essas questões aí de mercado pontuais, mas a alma do negócio dela não mudou tanto. Aqui no fluxo de caixa a gente vê uma geração muito forte, né, nesse terceiro trimestre. Boa parte, claro, devido a uma variação capital de giro, acho que tem aqui na frente, 85 milhões. Mas enfim, né, a empresa, mesmo num cenário muito adverso, está lá gerando caixa, amortizando dívida, fazendo aquisições, né? Muita empresa que na crise só se defende, tenta não falir. A CVC está continuando o negócio dela normalmente, claro, tentando resolver os problemas, né? Então, boa parte da melhora do capital, do fluxo de caixa dela veio de capital de giro esse trimestre, né? Também não foi tão bom assim, não tem milagre, né? Se a gente vê os dias caindo e tudo mais, né? O retorno a gente já viu sobre capital investido, bem, endividamento líquido bem sob controle, né? Tá abaixo de 2. Para uma empresa agressiva de aquisições, é um número ok, né? Razoável, gera uma geração de caixa boa, então a dívida está controlada. Bom, pessoal, esse foi o balanço da CVC. Claro, deixa eu botar aqui numa DRE para a gente fechar. Claro, bom não foi, isso é inegável, não adianta querer inventar, mas dada todas, né, você tem que também entender, não tem como cobrar que a empresa vá ter resultados crescentes todos os trimestres, porque toda empresa vai passar por um momento ou outro de dificuldade. E a CVC está passando por um momento de muita dificuldade, né? São vários fatores que impactam,
no Brasil, no exterior, no mercado dela. E, na minha opinião, ela está conseguindo até que se defender bem, né? Ela tem todos esses fatores, então o resultado é um pouquinho mais fraco, mas nada assim muito expressivo. E o mais importante de tudo, a trajetória dela de compras, de aquisições, de desenvolvimento continua inalterada. Seria muito ruim se a crise, né, provocasse uma mudança, né, de rumo da empresa, falar, estamos em crise, vamos segurar um pouco e tal. Pelo visto não, parece que ela continua, anunciou recentemente a compra da Almundo, que é também uma operadora de turismo virtual aí da América Latina, Argentina, Colômbia, México. Então, pelo visto, a empresa continua no seu caminho e a crise não foi o suficiente para né, diminuir o ímpeto dela. Certo, pessoal? Então, esse foi o resultado da CVC. Né? Acho uma empresa, já falei isso no outro vídeo, improvável, né? Eu nunca ia achar que turismo assim desse dinheiro, mas ela me prova errado sempre, com resultados bons, consistentes e com uma trajetória de longo prazo aí de consolidação de mercado, ganho de market share. Tá certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Só lembrando, quem ainda não viu, agora eu tenho o Instagram, tá aí embaixo. Quem quiser, né? A ideia é eu fazer conteúdos complementares lá. Ainda estou meio devagar, mas vou acelerar. Então, para a gente ter uma experiência ainda melhor, ok? Muito obrigado a todo mundo. Quem tiver dúvida, coloca nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.